Olá, nossos queridos ouvintes, estamos aqui para mais um episódio. Hoje eu, Paula Bernardi, estou aqui como analista em formação com as minhas queridas colegas, a Keller Vilela e a Gilmara Marques, ambas analistas de data e informação pelo IGEP. E hoje a gente vai conversar um pouco, trocar ideias sobre o burnout, o que que é o burnout num olhar junguiano. Então, primeiro a gente vai dar algumas definições, trazer alguns dados estatísticos e depois a gente vai levar um papo, como sempre, muito descontraído sobre o que é o burnout. Gil, você quer apresentar os primeiros dados? Falo sim, Paula, obrigada aí pela abertura. Deixa eu abrir aqui um material para a gente se assustar um pouquinho com o tema. Esses são dados, né, do início desse ano, que eu deixei reservado aqui para uma conversa mesmo dessa natureza, postados pelo G1, que fala sobre os afastamentos por saúde mental em 10 anos, entre 2014 e 2024. Então, a gente começa a perceber aqui, né, nessa linha de evolução, o quanto que a partir de 2020 por diante, esses números cresceram imensamente, tá? Então, saúde mental, um quadro geral. No outro quadro que a gente tem aqui, são os afastamentos mentais em 2024 por transtornos mentais, mas aqui por tipo de transtorno, né? E o afastamento que mais nos chamou a atenção aqui são o número crescente de afastamentos por ansiedade, né? Olha o quanto isso acontecia isso em 2014, 32 mil afastamentos para 141.414 em 10 anos, né? A Keller chamou aí, quase quadriplicou isso, né, Keller, quando a gente viu essa imagem aqui, né? Então, Quando a gente olha ali, né, para quem está nos ouvindo só, né, acho que a Gil agora fala dos números, né, então, mas isso, para quem está exato. vendo a imagem é bem impactante, mas para quem está nos ouvindo é isso, a gente passa ali de 32 mil, né, só por ansiedade em 2014 para 141.414. É muita coisa, né? Em E 10 aí tem até anos. para essa turma que de fato não está tendo acesso à imagem, tem até um destaque na imagem que traz o seguinte: olha, em 2021, os transtornos ansiosos passaram a ter mais peso nos afastamentos, ultrapassando inclusive os episódios depressivos, né? E a gente tem aqui uma compreensão, óbvio que não é só isso, mas na nossa compreensão, a ansiedade ela é um dos transtornos que mais é, é, estimula, né, onde se inicia os processos de burnout, né, porque é o acúmulo do estresse, o acúmulo de tensão gerado pelas situações de trabalho, né. Vou parar aqui de compartilhar a imagem, era mais para a gente ter um cenário mesmo e tal, um início aqui ao nosso tema, tá bom? Muito obrigada, Gil. Achei muito legal a Obrigada a gente vocês. trazer esses dados, e é um grande prazer ter você aqui como convidada, inclusive como alguém que já trabalhou dentro do RH e hoje trabalha como analista junguiana também, então a gente consegue ter vários panoramas, né, de alguém que viveu muito proximamente, muito intimamente com isso, ambos os lados do sofrimento, né, de quem é afastado, as necessidades da empresa e hoje os atendimentos. Então, quando a gente pensa em burnout, a gente inicialmente, hoje, como está estabelecido no DSM e no CID, o burnout é uma síndrome de esgotamento emocional relacionado a um problema ocupacional. Mas já estão ampliando esta compreensão para para abarcar outros cenários da vida do indivíduo. Porque como o mundo foi ficando mais home office, como as pessoas começaram a acumular muito mais funções e estar disponível muito mais horas do dia, porque a realidade do trabalhador hoje é essa, então a gente passa a perceber o indivíduo num nível de sofrimento e esgotamento tamanho que ele não dá conta de fazer atividades básicas.
Né? Uma pessoa, dentro de um episódio ansioso, pode parar de se alimentar, pode parar de dormir, pode parar até de tomar banho. Então, são situações bastante críticas, né? Bastante drásticas. Os números são realmente muito assustadores. Esse quadro, ele é um quadro, acho importante a gente trazer uma visão aqui, né, Paula e Keller. É um quadro que começa muito pequeno, né? É um quadro que começa muito sutil, né? Então a pessoa tem uma inflamação, tem um afastamento por uma questão de enxaqueca, por exemplo. O corpo, né, vai dando sinais. Eu gosto de brincar, eu que vim desse mundo corporativo, que as pessoas são um pouco mais racionais, né? Eu trazia essa imagem. Falei, gente, quando a gente trata de emoção, emoção não é uma coisa etérea. Todo mundo acha que emoção fica Ah, isso é emocional, então isso não existe. A emoção, ela está na corrente sanguínea, né? Ela é uma descarga hormonal, é adrenalina, é cortisona. A gente tem ali uma sobrecarga no nosso corpo dessas emoções, dessas coisas que a gente sente e às vezes atropela porque não se dá tempo nem de perceber o que está sentindo, e aquilo vai detonando pequenos mal-estares, e a gente simplesmente não para, porque eu não posso parar. Imagina, eu não vou deixar de entregar o que eu tenho que entregar, não vou deixar de levar meu filho na escola, não vou deixar de ler o texto que eu tenho que ler, não vou e aquilo vai só se acumulando. E o burnout, ele é essa síndrome que vem desse acúmulo. Então, esse processo de ansiedade que a gente vê aqui, desse volume de afastamento, ele é uma ponta de um iceberg que leva a gente para um lugar muito complexo, né? E a psicologia junguiana, a gente olha para isso de uma forma muito maior, né? Porque o Jung não olha só o sintoma, né? O sintoma, ele é um recurso para a gente entender o que está acontecendo com a alma daquele indivíduo, né? Eu acho que tem que tomar um cuidado aí, né? Porque as pessoas tendem, né? Você falou, elas olham para emoção como uma coisa muito etérea e tal. E as pessoas tendem a separar corpo e psique, né? Então, corpo é uma coisa, minha psique é outra, né? E eu falo, gente, é tudo junto, caminha tudo junto, né? Então é isso, uma dor de cabeça, ela tá avisando. As pessoas olham para a dor de uma maneira errada, no geral, né? Então assim, eu tenho que combater uma dor que eu tô sentindo. Então, eu tô uma dor de cabeça, eu tomo um comprimido e pronto, eu combato a dor e aí eu sigo fazendo o que o corpo precisa fazer, né? Só que a questão é, aquela dor de cabeça veio por quê e para quê? Ela está a serviço do quê? Porque ela veio para te avisar de alguma coisa, né? Então, se você tem uma enxaqueca, se você tem uma dor no pescoço, uma rigidez, por exemplo, né? Se você tem um desarranjo intestinal, se você tem uma gastrite, isso está tentando falar alguma coisa, né? E a questão é essa, assim, eu não ouço, né? Eu não posso parar para ouvir, né? E aí eu vou tomando remédios até uma hora. E aí você diz que brinca dessa maneira. Eu costumo brincar assim. Eu falo, olha, é como se a dor de cabeça é assim. Eu tô ali ignorando e tô seguindo a minha vida, né? Aí ela me chama, Keller, presta atenção. Aí eu ignoro e sigo a minha vida. Aí ela vai chamar um pouco mais alto. Keller, presta atenção. E eu vou ignorando e vou seguindo a minha vida. Até uma hora que ela vai dar um grito, né? E aí esse grito, de fato, pode ser o burnout, que aí te paralisa completamente e aí você não tem mais como ignorar, né? Eu acho que a grande questão é essa. Você vai ignorando até um ponto que não dá, né? Nada vai ficar ruim da noite pro dia. Eu falo muito para os pacientes. Você não vai acordar um dia e aí tá tudo ruim. As coisas vão gradativamente se agravando, né? Eu acho curioso você trazer isso, Keller, e é muito a percepção que eu tenho também sobre as coisas, que atire a primeira pedra quem nunca teve um burnout. Que atire a primeira pedra aquele que no século XXI diz: eu sou extremamente rígido com os meus finais de semana e não atendo o telefone. Vocês conhecem alguém que não tem medo de perder o emprego, que nunca teve esse receio de ser improdutivo? Então, isso faz parte do contexto cultural no qual a gente vive. Aqui, lógico, a gente pode expandir para o mundo, mas a gente está dentro do Brasil, então vamos trabalhar no cenário Brasil, né? A Sim. gente tem um processo industrial tardio e um processo capitalista tardio, e isso há de ser lembrado, porque isso é parte contextual da produção de saúde e doença.
claro. Mas para muito além disso, a gente precisa lembrar que hoje os profissionais trabalham muito mais remotamente, e isso não significa ter controle do nosso horário. Mentiram para gente. Contaram para gente que home office era bom porque ia ser tipo férias, assim, Você ia só trabalha trabalhar meio período. menos. Exato. A verdade é, muitas mulheres, que são a maior parte do nosso público, mas muitos homens também, porque não vamos invalidar, né? Essa dor também é muito masculina, Sim. estão fazendo tudo e mais um pouco simultaneamente. Então não é comum, tá esquentando uma madeira no meio de uma reunião, correndo para uma aula, e tudo isso no ambiente virtual, tá? Nada disso envolve carro, porque também falaram para a gente que a gente ia perder menos tempo no deslocamento. Só que este tempo de deslocamento virou tempo de trabalho produtivo, Não virou de tempo de uso cerebral. descanso. Exato, então assim, virou uso cerebral, de função mesmo. Sim. Então, aquilo que a gente tinha um E de estar trabalho pensando motor, em várias coisas ao mesmo tempo, né, Paula? exato, várias linhas de pensamento. Então, assim, isso traz uma ampliação de capacidade neuroplástica, a gente consegue ter várias linhas de raciocínio simultâneas, mas, gente, ser humano não está pronto para tudo isso. A gente não é uma máquina ilimitada. Né? Então, assim, aí ainda por cima vem as IAs para tornarem ainda mais essa realidade da produtividade. E agora, eu me pergunto e pergunto para os meus pacientes, quando a gente leva uma vida em que não me é autorizado parar, por que é que eu tenho medo de parar? O que é que abismo eu vou olhar para e vai olhar para mim de volta no minuto que eu parar? Porque a pessoa não consegue dormir, ela não consegue comer, ela tem que ser 100% produtiva. Então, o que na vida dela está deixando de ser visto? Você sabe que você está falando uma coisa interessante, né, Paula? A gente concorre com a IA, gente. Antes, num ambiente de trabalho, eu concorria com a Keller. Ela conhece A1, eu conheço A. Ai, eu também quero conhecer o 1. Olha, a Keller me ensina, te ensino. Ok. Hoje a gente concorre com um conjunto de algoritmos que tem uma capacidade de armazenar dados, informações, né? E de produzir um nível de conhecimento cruzando esses dados e essas informações que o ser humano não vai fazer, porque o ser humano tem outras, né, coisas, diria que muito mais importantes e relevantes, né? A IA ajuda em muita coisa, acho que ela traz evolução para alguns aspectos sociais, econômicos, a gente não pode desvalidar o processo de evolução, né? Vamos essa evolução entre aspas, né? Sei lá. Mas, enfim, a gente não pode invalidar isso, mas a gente também não vai concorrer com a inteligência artificial, e é isso que está acontecendo. A gente tem um fantasma, né? A inteligência artificial vai roubar os nossos trabalhos. Quantas pessoas vocês aqui não têm cliente que traz o sonho analisado pelo site GPT, né? Você fala, bom, Sim. metade, vocês são hoje meia hora, né? Porque metade do meu trabalho está pronto, oba, E aí, eu acho que é interessante vocês trazerem essa questão da IA, né? né? Porque eu acho que as pessoas têm confundido muito, né? Achado que é isso, a IA vai roubar, a IA vai fazer isso, a IA, na verdade, ela precisa dessa intermediação do ser humano. Ela Sem precisa dúvida, ser usada como uma ferramenta. Ela, enquanto ferramenta, ela pode ser muito positiva, né? Agora, sem se dúvida. começar a olhar como é um concorrente, e aí eu tenho que alcançá-lo, aí vira uma insanidade, porque é o que você falou, ninguém nunca vai alcançar o raciocínio de uma IA. E é importante, né? Eu acho que é importante, a gente recebe muita gente com esse medo dentro dos consultórios. Então, acho que é importante a gente também ter essa compreensão de que, olha, o ser humano é um ser humano e a IA é uma IA. A IA nunca vai superar um raciocínio humano porque ele é muito mais complexo. Mas ela tem ali o algoritmo e tal, é que foi treinado por tudo que a humanidade já soube. Só que se você tenta se equiparar, né? Sei lá, é como você se equiparar. Eu vou correr o mesmo tanto que o carro. Então eu vou chegar de 0 a 100 da mesma forma que um carro. Não dá, né? Eu acho que assim, é uma coisa muito complicada, né? E aí, precisa ter eu acho que tem uma outra questão aí, que já vem antes da IA, e que para nós, antes, a gente tinha a. Hoje, assim, parece que você tem que estar conectado
com tudo o tempo todo. Então, se eu não sei de uma notícia, eu tô fora. Então, eu preciso saber o que está acontecendo aqui, ali, ali. Eu preciso assistir, ler todas as notícias, todos os jornais, todas as redes sociais para estar informada de tudo. Antes a gente sabia ali, a Paula tinha notícia ali do entorno dela, a Gil, eu também, né? Então, assim, agora não, você tem acesso a um mundo de informações, só que aí o que é uma maravilha, porque pensa, né, na nossa época de colégio, você tinha a biblioteca municipal para consultar, né? Agora você tem bibliotecas do mundo inteiro a um clique de distância. Então, isso é Uhum, maravilhoso. Só que uhum, se você não encontrar o seu próprio limite e ficar sempre buscando, 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 porque tem mais informação, você não encontra um final disso, né? uhum, Então ali você pesquisava dois, três livros e você ia fazer o que você tinha que fazer. Agora você uhum, pesquisa 10, 15, 20, e aí você vai, e você vai, e você vai. E isso eu acho que é o que gera esse esgotamento. Porque aí é uhum, isso, é o final de semana, porque você tá ali com a família, igual a Paula falou, quem é que nunca responde nada, né? Porque aí uhum, você escuta aquela campainha do WhatsApp, né? Aí você fala, eu vou dar só uma olhadinha. Aí você olha, aí você já tem que responder. Aí você. Então precisa de um treinamento muito consciente da nossa parte, né? De conseguir falar, não, pera, eu preciso colocar um limite, né? E aí, a uhum, título de curiosidade, meninas, eu comecei a assistir alguns vídeos e tal, e eu fui vendo que existe um pessoal num movimento contrário, né? A minha filha começou com esse movimento de eu não quero mais que o meu celular faça tudo. Então eu vou ouvir música, eu tenho um iPod para ouvir música. Eu vou fazer uhum, tal coisa, eu tenho né? E aí eu achei, ela é sempre muito, né, diferentona. E aí eu falei, nossa, lá vem ela com mais alguma novidade. E aí, no fim das contas, eu fui vendo que é um movimento que alguns jovens ali na casa sim, dos 30 e poucos anos estão fazendo, porque eles estão percebendo o mal que está causando esse excesso todo de exposição, uhum. né? Então eu achei interessante isso, sabe? Eu não sei se, né, o que que vocês acham disso? Eu achei bem legal. Isso caminha muito num assunto que eu estava pensando aqui agora, que é se a gente fosse expandir o burnout para um conceito de esgotamento emocional, não necessariamente relacionado ao trabalho remunerado, mas se a gente fosse pensar o trabalho de casa, você já imaginou quantas crianças estão sofrendo de burnout por excesso de atividade? Porque Uhum. assim, pensa, tem a escola e a natação e isso, e 5 idiomas e não sei o quê, porque parece que você já nasce atrasado para a vida. É Parece que Isso, verdade. você nasce devendo, entendeu? Assim, tem que isso, pagar as Você já contas nasce com do uma tempo que você baixa estava no útero, performance. Então tem que isso, né? correr. E isso. aí, como essa fantasia absurda de que a gente está devendo alguma coisa o tempo todo, obriga a gente a estar numa constante mobilização em busca desse perfeccionismo que não existe, né? Então, assim, esses 10, esses 15, esses 200 milhares de livros, esses artigos mais atualizados, nunca vai existir um momento de avançar. Como que a gente teria avanço tecnológico se a gente precisasse esperar o perfeito? Não ia ter o teste um, o teste 2, o teste 3, entendeu? Porque eles não iam ser públicos. A gente não ia Exatamente. conseguir inventar nada com isso. Você sabe, Paula, que a tua fala me lembrou uma frase, gente, que é uma. Eu não sei se eu vou lembrar dela inteira, mas certamente vocês já ouviram. Trabalhe enquanto eles dormem. Hum. Ai, nossa, eu tenho Estude horror. enquanto eles. Essas frases feitas, sabe, Eu de, tenho de horror a coach, essa frase, meu Deus. e coaching com muito cuidado. Aqui conheço coachings muito Sim, profissionais e muito bons, mas esse é, coaching de banca de jornal, né, que não é sim, que não respeita essa questão humana. E aí, voltando aqui para Jung, gente, como é importante, isso tudo que a gente está falando, né, me faz refletir aqui, eu queria trazer isso para a nossa discussão. Ritmo. O ser humano é um ser rítmico. E a sim. gente simplesmente não respeita mais isso. Essa fala da Paula, da Paula e da Keller
A gente não dorme mais. A gente diminuiu as horas de sono, né? Tem um Sim. livrinho aqui, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, 24/7. A gente fica 24 horas do dia, 7 dias da semana ligado. Você dorme com o celular do teu lado. É. Você acorda, a primeira coisa que você olha é o celular. E o número, né, de horas de sono tem diminuído. O sono, ele é um fator de equilíbrio orgânico, né? A homeostase, o corpo se recupera do dia quando dorme. E esse corpo que não se recupera, gente, que ritmo é esse alucinante? Byung-Chul Han é outro que fala disso, né? Na sociedade do Sim. cansaço, nós somos empreendedores de nós mesmos. Se você der certo, uhul, se você der errado, você é um incompetente. O peso disso, né, para o indivíduo que precisa e quer ter realização, quer ter uma vida plena no trabalho, na família, na sociedade, com amigos, mas ele entra num lugar, num círculo, né, em que ele não consegue sair dessa roda, gente. Isso é de um sofrimento absurdo, né? E aí vem os sintomas, E né? você sabe que, você falando disso agora, eu lembrei de uma situação que eu vivi bem Aham. peculiar. Eu conheci uma pessoa que, assim, a corrida era tanta para chegar neste lugar que você falou, né? Quer ter as coisas, quer ter realização, quer ter bem material e tal. Mas a corrida era tão insana para chegar a isso que a pessoa já tinha passado e ela sequer tinha dado E não conta. se deu conta. Pois É, de é, assim, gente. será que eu preciso mesmo de mais? Né? Será que o que eu tenho, qual é a medida? Né? Vira um vício, né? Há pouco Vira um tempo vício. atrás, o termo que a gente usava eram os workaholics, né? Os Sim, loucos pelo trabalho, é. né? E a gente vem colhendo frutos disso, porque viraram referência, né? Enfim, acho que tem muita coisa a ser pensada aí, né? A gente está falando de um colapso, nosso sistema físico, psíquico integrado, como você lembrou muito bem, Keller, não dá conta, né? Não, não. E aí, né? Atividades básicas, funções básicas do ser humano, como caminhar, como cocção, tudo isso vem sendo tão facilitado que parece que vira um afazer numa lista de to-do list para sempre. Então, assim, eu preciso Tá colocar o pago, exercício físico como tá pago. prioridade. Exato, tá É, pago. Eu preciso é. colocar o exercício Outra físico coisa como que eu também tenho prioridade. pavor é isso, essa coisa do tá pago. Tá Tá pago. Né? pago Assim, se eu não pra postar, quem? não Você tava fiz. devendo pra quem? Então, e assim, Né? eu preciso me conscientizar de fazer esse exercício, porque se eu viver a minha vida rotineiramente, eu não terei tempo para isso. Não, e outra, né, assim, se você vai lá fazer o exercício, esteja presente lá, né? Esteja ali prestando atenção em como o teu corpo tá sentindo, onde é que a tua mente tá indo. Porque é isso, não, eu tô lá fazendo exercício, mas eu já tô ouvindo um audiobook, porque não dou conta de ler, e aí eu tenho que fazer não sei o quê, e, tá, pá, 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 pá. E aí eu tô dentro do carro já ouvindo uma outra coisa, e não desliga nunca, né? E ó, e tô postando, E tô né? postando, E tô, né? e Então, outra eu coisa acho que você que falou disso, tô postando e tal. Eu também vi um dado interessante, diz que a demora nos restaurantes também é um fenômeno interessante, que aumentou muito, porque a pessoa demora muito para fazer o pedido e ela demora muito para comer efetivamente, porque antes ela tem que fotografar a refeição de todas as maneiras e tal, para poder postar. Outro dia eu vi também uma chargezinha que me chamou a atenção, que era assim, uma pessoa vê assistindo a um show e ela assistindo ao show e as outras todas milhares assistindo ao show através do celular, porque elas estavam lá no show, mas elas estavam filmando o show para De- depois. deixando de estar presente naquela, É, né? né? vocês têm essa impressão que o utilitarismo fracassou o ser humano, que nós não somos
os que utilizam, nós somos não Os somos os usuários, nós somos os utilizados. utilizados, porque Ai, que eu, triste. pelo menos, me sinto a serviço de. Então, é como Uhum. se toda vez que você grava e você posta, é como se você tivesse um compromisso social de fazer. Então, você não é usuário, você é o utensílio. Então, o Uhum. aparelho, no caso, virou seu Uhum. dono. Porque ele Uhum. rege a sua vida. Ele rege seu horário de dormir, de acordar. Eu não sei o celular de vocês, mas ele me ama. Ele me pergunta até: você quer colocar seu horário de sono aqui? Então, assim, sabe, é um nível de carinho que eu não tenho pelo meu marido. Uma O relação marido não sabe profunda. Ah, tanto o da minha meu de vida vez em assim. quando me chama a atenção, tá? Ele fala assim: você não se movimentou ainda. Exato, Olha, tá vendo? Ele vira seu chefe também. a- acho que a coisa que está invertida sou eu que não gosto dele, porque eu deixo ele mudo. Ele não fala Gente, tá nada, Olha, eu ela está numa muto. relação de ódio com. Eu muto ele, não quero escutar. E Ele aí, você sabe falando em minhas workaholic, pra preferências mim, de compra, tudo. é tudo. Pra mim, essa questão do workaholic, eu sempre falo, cara, pra mim é essa a mensagem que me passa. Um workaholic, ele tá fugindo de alguma coisa. Aham, Pra aham. É mim é um isso. vício, né? Se a É, gente pensa que é um vício, é todo um vício vício. tem, né, no seu pano de fundo ali uma carência, né? É, né? E eu acho que é sempre isso, cara, você tá se enfiando tanto nesse ambiente de trabalho e precisa produzir tanto, 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 tanto. Por quê? Porque se você parar, se você, né, se a cabeça parar de realizar tarefa, porque é isso, a pessoa tá no modo tarefeiro, né? Ela não Isso. tá, não tem reflexão, não tem nada, é só tarefa, 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 tarefa e é o cumprir a lista ali. E aí eu fico pensando, quando você tá num dia atribulado e que você só tá ali cumprindo tarefa, não tem espaço para nenhuma reflexão. Logo, a pessoa não precisa olhar para mais nada da vida dela. E aí, será que, né? Do que será que essa pessoa tá correndo? Qual é o medo de silenciar, de não ter nenhuma tarefa? E aí, esse silêncio, o inconsciente de fato conseguir falar alguma coisa? E aí a pessoa ter que se haver com aquilo, né? Você sabe que Não, isso é eu acho tão que se não. interessante. Isso Pode é falar, muito Paula. Eu interessante mesmo. resgato aí a Keller depois. Pode falar. Desculpa, Gil. Imagina. Eu acho interessante que quando você não tem reflexão, não tem espaço para relação, né? Vem do mesmo Uhum. lugar. Sim, Então, como é que eu me relaciono comigo mesmo e com o outro se eu não tenho tempo de refletir sobre a informação? sim. Informação não vira conhecimento se eu não refletir sobre ele. Não, Desculpa, Gil, era só para não perder Vira, essa. não, querida, imagina. E vira acúmulo, acúmulo de coisa que você não vai usar e que é, só reforça o quadro, né? O que eu sim. queria resgatar dessa fala dela, que a Keller fez há pouco, é esse lugar de que a gente precisa, como você disse, Paula, ninguém quer perder o emprego. Você precisa estar ali produzindo, 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 e mais, me dá mais que eu faço. A psique, o self, né? A psique. E eu entendo self por essa união, né? De corpo e mente, e emoção e tudo mais. É tão sábio que faz o quê? Te para. Fala assim: você não para Desligar. porque você não quer dar espaço para esse lugar da reflexão, para esse lugar da pausa, para esse lugar da contemplação. Tem um outro livrinho do Byung-Chul Han que fala, né, da necessidade contemplativa, né? Então, de contemplar, de ter o ócio. Você não quer fazer isso? A gente faz para você, querido. Fica, É, fica, né? fica, É um movimento enantiodrômico. sim, E aí a pessoa cai aonde? Onde ela não quer estar, porque a pessoa morre de vergonha. Como que eu fiquei doente? é. Como que eu vou falar que eu não dou conta? E Como que eu vou assumir que eu tô com um problema? Imagina, eu sempre tão competente, presente. sempre dei Olha, conta de que tudo. loucura! E aí a gente tem que entender, né, e lembrar isso, o ser humano, ele é um ser criativo. Opa, Né? E para criar, ele precisa desse espaço. Ele precisa desse espaço do ócio. Se ele só tá perfeito, ali na alta produtividade o tempo inteiro, ele não cria nada, né? E perfeito. é muito isso. Eu tive um paciente há alguns anos, Gil, você falando agora disso. Se ele não entende, não vai parar, o corpo vai parar para ele. Foi isso, né? Diversas sessões e a gente né, eu falando, olha, você precisa de um descanso e tal. E é Uhum. aquela pessoa, não, eu sou imprescindível, né?
Eu Insubstituível, imprescindível, eu né? sou insubstituível, nada vai andar e não sei o que, papapá, papapá. E aí, um dia indo, né, para a sessão, ele se atrasa e aí eu entro em contato para saber. E aí ele, eu tava indo para a sessão e eu caí de moto, né? E aí, antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele já falou assim: nem precisa falar nada, Keller, eu já entendi. Aí eu falei, Já sei, tá o bom? que é que você entendeu, né? Ele falou, o que que você entendeu? Eu falei, ele falou, entendi. Você vem falando para mim há meses que eu precisava parar para ouvir. E eu não quis, eu não, né, não quis parar, a minha psique deu um jeito de me parar. Aí eu falei, maravilha, sessão realizada com sucesso, Tinha né? que- Repousa agora, né? Fica aí, ficou imobilizado alguns dias e aí precisou de fato. Aí teve tempo para uma série de reflexões, né, gente? Porque aí ele entendeu que tá bom, ok, é isso mesmo que eu tenho que fazer, não dá mais para fugir. Porque é isso, ele fugiu o quanto ele pôde, né? E aí, imobilizado, não dava mais para fugir, né? Então, Uhum, uhum. Eu acho que a gente precisa lembrar do corpo enquanto símbolo. E símbolo, um Isso, paciente até me querida. questionou sobre isso. Ele falou: para mim não está claro o conceito de símbolo. E eu falei: símbolo é aquilo que une. Então, você, é chave e fechadura. O Uhum, corpo é uma chave e uma fechadura. Então, se uhum. você não dá ouvidos a ele, ele vai te fazer ouvir, ele vai dar um né? Então, jeito. Ele vai justamente, dar o ele vai seu te jeito, parar e não claro. necessariamente, vai ser um esgotamento emocional, ela está deprimida, não está saindo da cama. Às vezes é um acidente de moto, às vezes é torcer o tornozelo, às vezes é É, uma enxaqueca que te leva para o hospital, às vezes é uma gastrite. Uhum. Ele tem múltiplas formas de te parar. De te exatamente. paralisar, Vamos lembrar exato. da psicossomática, né? Entende? Então tudo caminha junto, é isso. Você Uhum, não vai me ouvir, eu vou dar um jeito de parar. Porque, uhum, né, psique e corpo uhum. caminham juntas e são extremamente sábios, né? Eu falo, se a gente não atrapalhar, tudo segue, que é uma maravilha. Tudo sai direitinho, né? É, o problema é o ego atrapalhando todo o rolê, É isso. né? Ai, mas eu acho que é isso, assim, é pensar, né, pensando aí dentro da questão junguiana, né? Eu acho que é pensar como é que essa pessoa, né, que a gente está pensando aí, que tá ali beirando um burnout, ou até que já passou por isso, porque também fica um fantasma, né? Quem passou por um burnout morre de medo de passar por isso De de novo, né? encarar de novo. De Opa. encarar de novo esse abismo, como a Paula falou. Então, assim, como é que a gente faz, né, gente? Essa é a pergunta de 1 milhão que eu vou jogar para vocês duas, Eita! né? Bora, Paulinha! Como é que a gente Bora, faz, bora, né? Como bora. é que a gente, o que que a gente pode dizer para essas pessoas, né? Olha, presta atenção nisso, né? Como é que dá para olhar para tudo isso, né, sem comprometer a vida aí nesse mundo, né, que cobra tanto da gente. Porque é isso, a gente tem que olhar para dentro, mas também tem que responder fora, né? E o quanto isso é desafiador, né? A gente precisa, né, estar presente. Eu acho que a primeira coisa é essa, é presença. Presença não é necessariamente, minha leitura, esse lugar de você não conseguir abdicar daquilo que você está fazendo para olhar para o que está no teu entorno. Então, acho que esse é uma das primeiras coisas, por mais difícil que seja, às vezes a pessoa, quando ela está dentro desse looping, ela não consegue, mas uma hora você puxa o ar para dentro, a hora que você puxa o ar para dentro, para e olha em volta, sabe? Você tem família, você tem amigos, você tem possibilidades de lazer, você tem ou deve ter alguma crença religiosa, você tem direito a férias, e férias é um direito do trabalhador, seja você um Sim, seletista, porque virou crime ser seletista hoje, né? Seja você um seletista ou não, mas você precisa ter um período de descanso, você precisa ter um período entre essa produção e esse ócio que a gente está falando aqui, o seu autocuidado, né? Fazer os teus exames regularmente, né? Olhar como está a tua alimentação, a qualidade do que você está comendo, a qualidade do que você está ouvindo, a qualidade do que você está assistindo. Eu acho que são pequenos indícios que vão ajudando você a começar a dar ordem, inclusive no que você está trabalhando, cara. Esse trabalho conversa com você, conversa com a tua missão de vida, conversa.
E se não conversa, não precisa sair correndo desesperado. Como que você faz um plano para reorganizar essas questões que não estão a contento na tua vida? Mas é olhar para isso e olhar de verdade, né? Conseguir ter um tempo para, peraí, hoje eu vou pensar só na minha questão do lazer, ou só em fazer uma transição de carreira daqui 5 anos, não precisa ser agora, daqui 3 anos, daqui 1 ano, né? Mas pensar, ter esse tempo, né? Não sei se você acha que é alguma coisa por aí também, Paula. Eu acho que a gente precisa ter cuidado com a diferença entre lazer e anestesiamento. Uh, Porque muito. também é aquilo. Ah, eu trabalho, mas aí eu fico no videogame quando eu chego em casa. Ah, jura? E o videogame se presta Sugado, né? a quê exatamente? Porque é um É. momento que você mantém contato com tela, hiperfoco e uma atividade motora repetitiva. Ou seja, você pode estar no máximo ganhando uma lerdorte aí no braço, mas assim, diversão, lazer, criatividade é outra coisa. Então, essa é a primeira Exatamente. sugestão. Segunda, não ignore os sinais do corpo, né? Então, assim, poxa, começou a ter uma dor de cabeça repetitiva, começou a se sentir mal. Vamos começar a olhar para isso como um recado intuitivo. Terceiro, se Uhum. você não dorme, você não sonha. O inconsciente tem um número, assim, formas limitadas de se comunicar com você. Então, ou ele vai produzir doença, ou ele vai se comunicar com você através de uma intuição, ou ele vai falar com você por sonho. Se você não der alternativas para ele, ele vai produzir doença. Então, Uhum. assim, fique alerta, escute seus sonhos, eles têm valor, não um valor místico, não, eles têm valor extremamente concreto, diga-se de passagem. Eles dialogam de É forma bem pura clara com tentativa de você. comunicação. Exato, pode ser outra Abre o linguagem, canal, mas né? não Abre o é É, canal. místico, é bem claro mesmo. Então, é Exato. só parar para olhar. Um bom analista te ajuda a Te enxergar. ajuda a entender. sim. Exatamente. É, Mas é isso, eu acho que as principais dicas são essas mesmo. E assim, quem passa por isso, gente, busca ajuda, né? Em pleno 2025, acho que chega a ser é, redundante dizer não tenho vergonha de pedir ajuda. É, sem outro dia eu dúvida. tive que fazer uma psicoeducação com membros da família dizendo, gente, transtorno mental é doença, não é opção, não, não é emocional, não é, ai, hoje eu acordei me sentindo bipolar. Não, não. Transtorno bipolar é para tratar no psiquiatra e na terapia. Uhum. Não é para Exatamente. ficar, entendeu? E a É, mesma coisa vale para qualquer outro transtorno. Claro. Síndrome do burnout é uma síndrome de origem ocupacional que tem que ser tratada com o profissional de saúde. E Não é, muito ai, séria. mas vai melhorar, não é assim. E então, muito não vai séria, melhorar Paula, e que às sozinho. vezes é multidisciplinar também, na maioria dos quadros, né? É o psiquiatra, é o médico da família, é o psicoterapeuta e o analista, não é só E acho que então eu vou vale tomar um um remédio para alerta. ansiedade. E Calma. acho que vale um alerta, viu? Que eu já escutei muita gente falando: ah, não, eu descanso um final de semana e tá tudo certo. Ou então, eu vou tirar, minhas férias tá aí perto, eu tiro 10 dias de férias e tá tudo certo. E não tá, né? Porque você vai Uhum, sair 10 dias de férias, ok? Você até pode se distrair, se, né, descansar e tal, né? Só que a hora que você volta, aquele ambiente que estava te é o adoecendo mesmo. segue ali, né? Então, é uma que você pode até ganhar tempo, né? Uhum. Mas não vai adiantar. Então, acho que isso é um alerta que é importante, né? Isso se você não ficar doente nas férias, porque o teu corpo Exatamente. segurou o período todo, a hora que para, É. Aí ele. né? É, Aí ele, né, sim. dá Gente, as acho que foi, respostas. está sendo um bate-papo incrível, mas para não ficar excessivamente longo, eu recomendo que Sim. a gente encaminhe para um fechamento aqui. Então, Também faça a nossa pausa, não é, não Paula? é? Mas eu É, acho e que para o quem Quero, já. nosso. Acho que o fechamento é bem esse mesmo, né? Assim, é, eu sempre falo que se eu pudesse resumir toda a teoria do Jung e tal em uma palavra, seria equilíbrio. sem Uhum. dúvida. Né? Porque eu acho que é isso, assim. E o que a gente está falando aqui é justamente disso. Equilíbrio. Equilíbrio entre mundo interno e mundo externo, entre trabalho, família, relacionamento, tempo de descanso, tempo de trabalho, saber que tem tempo para tudo, né? Então, assim, cara, eu tenho direito a descanso, né? Tem muita gente que acha que, ai, como assim eu não vou fazer nada?
né? Mas fazer nada também é muito importante, né? Porque a hora que você tá ali aparentemente fazendo nada, tem tanta conexão acontecendo ali entre o seu mundo interno e esse mundo externo, entre a tua consciência e o teu inconsciente. Então, eu acho que é dar espaço para isso, né? Eu Exato, gostei né? desse último recado da Keller, dar Uhum. espaço para gente. E quem já passou por um burnout, sabe melhor do que ninguém, e quem está passando por isso não é assim, então vou me demitir e os problemas vão acabar. Não. Não é bem assim, porque às vezes o problema, mas os ambientes de trabalho são tóxicos. Muito sim, mas às vezes não é essa a razão do problema. E o Jung ensina que a vida é cíclica. Então pode ser que se você não resolver seu problema, você volte para outro ambiente com exatamente o mesmo problema. O É. que remete a gente a pensar, e aí eu já fecho a minha fala aqui também, Paula, que a questão não é que o problema é você, mas a questão muitas vezes está em você. O ambiente, como você bem disse, é só esse lugar que propicia que aquilo se manifeste. Mas a questão é sempre você. E Jung também preconiza muito isso, né? O indivíduo sempre é o centro das questões que o atravessam, né? É. Então, é para você que você tem que olhar. O ambiente também precisa ser olhado. Toda empresa é uma empresa, toda empresa precisa de resultado, de entrega, de trabalho, mas e como que você olha para isso, né? Então, eu acho que o Jung fala que o sintoma é um esforço da alma, né? Querendo dizer que ela está ali. Então, escuta, né? Escuta o teu É. sintoma, viu? O que que tua alma está te pedindo? Acho que eu encerro por aqui e agradeço a oportunidade de estar trazendo um tema tão importante aqui para a discussão, né? Meninas, é sempre ótimo estar com vocês. Gil, obrigada por ter aceitado o convite de estar com a gente. Obrigada. Espero que você possa estar em outros momentos aqui. Vamos pensar em mais temáticas, né, para você estar aqui com a gente. Acho bem importante, né, trazer essa visão, né, diferente aí. E obrigada, só tenho a agradecer. Paulinha, é sempre um prazer. Adoro fazer as gravações com a Paula. Ai, também adoro fazer gravação com você. É, a única questão é que se deixar a gente fala a noite inteira. É verdade. Adoro. Obrigada, Mas gente. obrigada, meninas. E até uma próxima. Até. Tchau para os nossos ouvintes também. Tchau. Obrigada, Ouçam, obrigada curtam, por vocês. compartilhem. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau.